mais delongas, vamos fazer o nosso primeiro contato com o Pacaembu, palco do jogaço entre Santos e Corinthians. Começamos acionando o repórter Fernando Gavini, que acompanha as notícias do Peixe. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Grande abraço para você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Falamos aqui no estádio do Pacaembu, aonde daqui a pouquinho o time do Santos vai chegar para enfrentar o Corinthians a partir das 8 horas da noite. Um jogo em que a torcida santista vai estar presente com 40 mil torcedores, pelo menos essa é a expectativa. Não sei se a chuva vai atrapalhar um pouco a chegada dos torcedores do Santos, porque o tempo está feio, mas há 5 dias os torcedores do Peixe já esgotaram os ingressos para essa partida. O Santos precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar para a decisão do Paulistão e impedir o Corinthians de chegar à terceira final seguida de Campeonato Paulista. Uma vitória simples do Santos leva a decisão para os pênaltis. Vamos ver como é que foi o último dia de preparação do Santos para enfrentar o Corinthians nesta segunda-feira. O técnico Jorge Sampaoli não deu muitas pistas sobre o time titular do Santos para o clássico de segunda-feira. O volante Diego Pituca falou sobre o que a equipe precisa fazer de diferente para vencer o Corinthians e chegar à final do Paulistão. A gente tem que ter paciência, né? A gente sabe que o Corinthians joga, o Corinthians não é uma equipe que toca, acho que é um time que joga mais bola aérea, né? Então acho que a gente tem que ter bastante paciência para que a gente possa sair de lá classificado. Nos 3 encontros neste ano contra o rival, foram 3 jogos na casa do adversário. Um dos trunfos da equipe é o apoio da torcida no Pacaembu, com os ingressos esgotados. Tenho certeza que vai ser um jogo muito diferente do que foi os 3 jogos no Itaquera. Vai ser um jogo onde o Santos tenho certeza que vai fazer um grande jogo, né? Acho que nessas 3 partidas, acho que a gente não fez um jogo bom. Mas eu acho que com o apoio da nossa torcida, nos empurrando aos 90 minutos, tenho certeza que vamos sair de lá classificado. O volante ainda falou sobre a complicada renovação de contrato e a troca de farpas do seu empresário com o presidente do Santos. Cheguei como empresário até aqui, ele sempre me ajudou, está sempre me ajudando, não tem por que eu largar ele agora, né? O presidente tem a opinião dele, respeito sobre a renovação, acho que está encaminhado aí, se Deus quiser eu vou assinar com o Santos. Não foi a preparação do Santos, o Diego Pituca está falando agora, Michele, o que tem de fogos aqui no entorno do Pacaembu, a gente está aqui dentro, na porta do vestiário onde o Santos vai ficar, mas o que a gente ouve de fogos de artifício do lado de fora, a torcida do Santos tem uma grande festa momentos antes da partida contra o Corinthians. Para enfrentar o Timão, o Santos vai com tudo que tem de melhor. O Sampaoli poupou jogadores na Copa do Brasil, ou seja, deve jogar com a escalação principal que ele entende a melhor da equipe do Santos. A dúvida está ali, Cueva ou o Rodrigo no ataque e na defesa o Felipe, que foi aquela lesão, a cabeçada no Jular contra o Corinthians, o Felipe Aguilar deve voltar ao time, deve estar à disposição do técnico Sampaoli. Vamos ver a provável escalação do Peixe para a partida desta noite. Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Aguilar ou Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonathan na defesa. O meio-campo com Alisson, Carlos Sanches, Diego Pituca e Jean Mota. Na frente, Derlis Gonzalez e Rodrigo ou Cueva. O técnico é Jorge Sampaoli. Muito legal. Dá pra gente falar do Santos agora, rapidinho? Oh. Né? Que hoje a gente vai voltar a falar do Corinthians. É um belo time do Santos. Os últimos jogos, né, os últimos resultados do Santos não são tão bons. Venceu só um jogo de 7 últimos disputados. Mas vale lembrar também que o São Paulo botou time reserva contra o Botafogo, botou time reserva contra o Atlético Goianiense. Desses jogos também teve 2 jogos com o Corinthians. Né? Um perdeu nas semifinais, o outro empatou 0-0. Quer dizer, que caiu a produção do Santos nos últimos jogos. Caiu, é verdade, fez só 3 gols nos últimos 7 jogos. Mas ainda assim, pela maneira de jogar, com o Pacaembu lotado, mais de 24 mil pessoas, ingressos, esgotados, a plasticidade do futebol do Santos, isso me encanta. E eu vejo no Santos repertório suficiente, é aquela história, pode enfrentar o Corinthians,
tomar 3, 4 contra-ataques e perder 4-0, 5-0. Pode acontecer? Pode. Mas o repertório ofensivo, ele é muito vasto. Então pode também, de repente, principalmente se fizer um gol no começo do jogo. Você tem um Gonçalves que joga bem, você tem um Pituca que joga bem, você tem um Gemoto que joga bem, sabe? Poxa vida, o Rodrigo, de repente, embora não esteja uma fase boa, é uma opção. O Cueva também, às vezes, ele tem um sono fora do comum, mas também é um cara que pode desequilibrar. Eu vejo um Santos muito forte para a partida de hoje à noite. O Cueva, se colocar um sofá, ele dorme, né? Colocar um sofá em campo, ele deita e dorme, né? Porque até agora ele não marcou nenhum gol, é um jogador de muita qualidade, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Então, o Santos, eu venho gostando muito do trabalho do Sampaoli, mas os números são incontestáveis, né? O Santos está numa queda nesse momento. Passa por um processo de queda, deu uma oscilada, isso não significa que hoje possa tirar da cartola um bom jogo. O Santos, no meu entendimento, Celso, tem que fazer o jogo hoje para matar a classificação, porque vai pegar um adversário, que a gente vai falar daqui a pouco, é o Corinthians, que tem o jogo do jeito que gosta. É um jogo para se defender, explorar o erro do adversário. O Carille tem levado vantagem nos confrontos contra o Sampaoli. Tenho gostado do Sampaoli no aspecto quando ele começa a montar o time sem o Rodrigo, porque o Rodrigo vai embora muito logo aí para o Real Madrid, mas esse é o jogo para o Rodrigo. O Cueva não está dando retorno e o Rodrigo é um patrimônio do Santos ainda, tem que pôr o garoto para jogar. Uma das poucas coisas que o Santos tem de bom dentro do elenco. Então, por um jogo decisivo que vale a vaga, qualquer decisão que não venha a ser a escalação do Rodrigo, acho que o Sampaoli erra. Por isso, acho que ele vai com o Rodrigo para o jogo de hoje. O Santos tem que fazer a partida para buscar essa classificação. Garrafa, e Celso, numa eventual eliminação aí, quem sofreria mais, o Corinthians ou o Santos? Eu imagino, não sei o que pensa o Celso, que as duas equipes vão superar bem a eliminação. O Corinthians tem tido, nessa nova montagem de elenco, bons resultados, né? Se tomar um chacoalho, não. Claro que ninguém quer perder, mas toma uma goleada do Santos, a coisa fica feia lá no Corinthians. Mas numa eliminação, acho que não abala tanto as estruturas nem de um lado nem do outro. Acho que abala um pouquinho mais o Corinthians só pelo tamanho. Mas nenhum técnico balança. Não, o Carille tem feito o Corinthians evoluir muito nos últimos jogos. E o Sampaoli já mostrou que veio, né? Com certeza. Agora o contato é com o Jonas Campos, que tem as notícias do Coringão. Boa noite, Jonas. Atenção. Oi, Michele, muito boa noite a você, ao Celso, ao Garrafa, todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Falamos aqui agora do lado corintiano, né? Essa escada aqui, ó, dá acesso ao vestiário do Corinthians, vestiário do visitante aqui no estádio Paulo Machado de Carvalho, estádio municipal. Delegação corintiana ainda não chegou por aqui, estamos a postos no aguardo da delegação corintiana para esse jogo. A bola rola 8 da noite, na ida em Itaquera o Corinthians venceu por 2-1. Hoje pode empatar, que avança de maneira direta à final do Campeonato Paulista. Seria a terceira final consecutiva do Corinthians no estadual, toda sob o comando de Fábio Carille. E o Corinthians... Ainda não, nada do Corinthians por aqui. E a gente fica no aguardo, então. O Corinthians hoje usufruindo do vestiário de visitante do Paulo Machado de Carvalho, mas já foi bastante mandante aqui no estádio municipal. Grandes lembranças, grandes memórias do torcedor alvinegro. Para não ir muito longe, Libertadores de 2012, quem não lembra dessa conquista corintiana, aquele show do Emerson Sheik, a vitória para cima do Boca Juniors. E a gente, para entrar no clima do jogo, já começa mostrando uma matéria sobre essa volta do Corinthians ao Pacaembu e toda a expectativa em torno do clássico contra o Peixe. A bola rola daqui a pouco, 8 da noite no estádio municipal. Olha só. Saudosa maloca, maloca querida, tim-tim-tom de nós passemos dias felizes de nossa vida. Nesta segunda-feira, o Corinthians vai voltar para a saudosa Maloca. O estádio do Pacaembu, que durante tantos anos foi a casa da Fiel, agora tem um novo inquilino. A partida de volta das semifinais do Paulistão contra o Santos tem o Peixe como mandante e durante todo o estadual, a galera da Baixada Santista adotou o Paulo Machado de Carvalho como um novo lar. Eu não vejo campo em clássico, se é em casa, se é fora, o respeito é o mesmo. A preparação para o jogo, a tática, aquilo que nós vamos preparar independente do campo e sim o que é adversário, o que comanda é dentro do campo, as 4 linhas. O duelo de alvinegros já aconteceu 3 vezes esse ano. Todos os jogos na Arena Corinthians, com 2 empates e 1 vitória para a equipe da capital. Contudo,
A última vez que os dois times se enfrentaram no Pacaembu foi em outubro do ano passado pelo Campeonato Brasileiro e teve vitória do Peixe por 1-0. Atual bicampeão paulista, o Corinthians e o professor Fábio Carilli não sentem a pressão para conquistar o terceiro título seguido. Eu acho que é uma pressão desnecessária, que já é uma pressão natural. Então trazer essas coisas tanto para mim quanto para o grupo, não. É sempre a preparação para o próximo jogo. O próximo jogo é o Santos na segunda-feira. Né? Primeiro passar pelo Santos com merecimento, com qualidade, com entrega, para depois sim a gente pensar na final e, consequentemente, a questão do terceiro título aí. No ano passado, o título corintiano só chegou depois da cobrança de pênaltis, na semifinal contra o São Paulo e na decisão diante do Palmeiras. Este ano, já teve penalidade nas quartas de final contra a Ferroviária. Vai ser sofrido como a Fiel gosta? Se for sofrido e classificado, que seja, né? Se não é sofrido e não classifica... Olha, sobre o time do Corinthians, a equipe que vai a campo, um certo mistério, né? Isso porque o técnico Fábio Carilli fechou os dois últimos treinos, treinamento de sábado, que inicialmente seria aberto, e o de domingo para a imprensa, portões fechados. O Carilli, na última sexta-feira, até desabafou, disse que houve uma quebra de confiança na relação com a imprensa, depois de algumas informações vazadas para clubes do interior durante o Campeonato Paulista, fechou as atividades. O Carilli, que não é habituado a adotar o mistério, adotou o mistério antes do clássico contra o Santos dessa segunda-feira, mas já dá para ter uma boa ideia desse Corinthians. Por exemplo, o zagueiro Manuel volta ao miolo de zaga, não jogou no meio da semana passada contra o Ceará, porque na primeira partida contra o Santos acabou deslocando o ombro esquerdo 2 vezes, então ele retorna formando o miolo de zaga ao lado do Henrique. Fica talvez uma dúvida ali na ponta direita se joga o Wagner Love ou o Pedrinho, mas a tendência é que o Love vá para o jogo e que o Carilli, com isso, repita o mesmo time que venceu o Santos por 2-1, que iniciou a partida, a vitória por 2-1 na Arena de Itaquera. Escalação do Timão, colocamos agora na tela do Gazeta Esportiva, olha só. Cássio no gol. Fagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelar na defesa. Meio campo com Júnior Urso e Ralf. Wagner Love e Sornosa. Na frente, Cleison e Gustavo. O técnico é Fábio Carilli. Esse é o provável Corinthians. Podemos ter ainda novidades. A escalação oficial ainda não foi divulgada, deve ser divulgada 7 horas, mais ou menos 1 hora antes da partida. A bola rola 20 horas do horário de Brasília e a gente fica no aguardo. O retrospecto entrando em campo, é sempre legal trazer um pitaco para esquentar o clima do clássico, né? O retrospecto favorece mais o Corinthians, que em 10 mata-matas na história contra o Santos venceu 7. O último encontro entre os dois em semifinal de Campeonato Paulista, 2001, aquele jogo épico que a 10 segundos do fim teve o gol de Ricardinho, aquele corta-luz do Marcelinho, o Ricardinho batendo no cantinho do Fábio Costa e o Corinthians avançando a decisão do estadual. O último encontro entre os dois, na época esse jogo aconteceu no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi. Agora é uma outra história, os números não entram em campo e é duelo no Pacaembu. A bola rola 8 da noite. Por enquanto, Michele, nada da delegação corintiana. Acho que a chuva está atrapalhando também a chegada dos ônibus aqui no estádio municipal. Michele, eu volto com vocês. Valeu, Jonas, é isso aí. Normalmente os ônibus chegam mais cedo, mas hoje foi um dia de muita chuva, trânsito em São Paulo. Vou perder o horário do jogo, então. Tá no horário ainda, ó. Para, Celso, tá no horário. Tem que chegar até 5 para 7. Que normalmente chega umas 2 horas. Garrafa, o Carilli, a gente estava aqui conversando nos bastidores. O Carilli tá meio diferentão? O que tá acontecendo com ele? Eu acho que o Carilli, que é um cara sensacional, um belo profissional, tá se incomodando com coisa. O que é isso? Ayrton Senna chegou? Ayrton Senna venceu? Parabéns, Garrafa. Continua, Garrafa. Beleza, tô ligado. Aí sim. Corinthians, Ayrton Senna. Corinthians, Senna. Nossa audiência, Santos. legal o carinho do nosso público. Detalhe é o seguinte, o Carilli tá se incomodando com coisa que não tem que se incomodar. Preocupado com a imprensa. O Carilli está recebendo justos elogios pelo trabalho que vem realizando. E se teve uma situação pontual com um ou com outro jornalista, não foi comigo, e com certeza não foi com o Celso, mas se foi, deveria dar nome aos bois.
Eu acho que é só Porque isso. fica criando um clima, Celso, com todo mundo. Desnecessário, e não é nem muito o perfil do Carille, né? O Filipão tem muito disso, nós contra eles. O Carille sempre... Carille é um bom praça, não precisou. O Carille divulgava a escalação uma semana antes. Continua divulgando.